Os russos pensaram que estavam ganhando na região de Urakov, em Zaporizhia. Os inimigos recuavam, bastava os russos avançarem para conquistar o território. Estavam enganados. Os ucranianos tinham outros planos. Em vez de fugir, eles atraíram as forças russas para uma emboscada, contra-atacando para eliminá-los. Urakov ainda está seguro e, se a Ucrânia jogar suas cartas corretamente, a cidade pode servir como ponto de lançamento para um contra-ataque às forças de Vladimir Putin. A ofensiva russa a Orokov iniciou em 7 de julho. O repórter notou que a frente sul da guerra na Ucrânia havia escalado rapidamente, enfrentando um movimento aparentemente ruim para a Ucrânia. Uma onda russa havia começado, com as forças de Putin lançando uma ofensiva em larga escala perto de Orokov. Toda a linha de contato em Orokov se tornou uma zona de perigo quando a Rússia começou a avançar suas forças. O comandante do batalhão da 65ª Brigada Mecanizada Separada da Ucrânia confirmou a informação. O comandante afirmou que a Rússia está utilizando pequenos grupos táticos de 3 a 4 combatentes para realizar ataques de menor escala contra as posições ucranianas. Na época, esses operadores recebiam apoio de grupos maiores, formando um amplo arco em toda a frente emergente de Orokov. A Rússia estava jogando tudo o que tinha contra as posições da Ucrânia. Drones de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa intenso, suporte de artilharia, reconhecimento aéreo, ações de assalto terrestre. Putin usava todas as estratégias disponíveis para tentar capturar a cidade vital, e parecia estar dando certo. A Rússia avançou lentamente, parecendo forçar o recuo dos defensores ucranianos. Sua abordagem era metódica. As tropas de Putin avançaram, destruindo depósitos de munição e maquinário ucraniano, relata o repórter. Os ataques pareciam nunca acabar. Toda vez que a Ucrânia derrubava um grupo de agressores russos, outro tomava seu lugar. Putin pensava que a Rússia estava tomando Orokov lentamente, mas com certeza. A realidade era que os soldados da Rússia estavam caindo direto nas mãos da Ucrânia. Enquanto as forças de Putin avançavam, confiantes de que logo dominariam a cidade, a Ucrânia recuava e planejava. E no dia 19 de julho, a Ucrânia atacou. Lançou um contra-ataque devastador contra as forças russas, recuperando o território perdido. As informações básicas vêm de um relatório da RBC Ucrânia, de 19 de julho. A Ucrânia usou táticas de defesa manobráveis e contra-ataques devastadores para dizimar as forças invasoras da Rússia em Orokov. A ideia era simples. As unidades ucranianas recuariam, atraindo os russos para uma falsa sensação de segurança. Cada retirada era um reposicionamento das forças ucranianas, se preparando para atacar as forças russas. À medida que as tropas de Putin avançavam, elas se viam presas em armadilhas. As forças ucranianas viraram e atacaram de todos os lados. Os soldados russos não tiveram chance. O porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, forneceu alguns detalhes. Recuperamos posições em algumas áreas, mas não quero divulgar muitos detalhes, ele disse. Especialmente próximo a Orokov, onde nossas unidades operam com bastante êxito. Recuperamos algumas posições e estamos realizando contra-ataques e pequenas contra-ofensivas com sucesso, não apenas mantendo o território de forma estável. Excelente! A Ucrânia recuperou posições antes perdidas. A Ucrânia descobriu que as tropas de Putin são suscetíveis a emboscadas. A retomada de Orokov pela Ucrânia pode ter revelado uma tática para recuperar outros pequenos assentamentos no futuro. Voloshin não quis dar muitos detalhes, mas a News Sky divulgou mais informações sobre o ocorrido em Orokov. O contra-ataque da Ucrânia ocorreu na noite de 18 de julho, e nas primeiras horas de 19 de julho, o ataque foi rápido e coordenado, envolvendo várias unidades do exército ucraniano. A 65ª Brigada Mecanizada Separada à 118ª Brigada e a Brigada Aerotransportada Móvel Aérea da Ucrânia já foram mencionadas. Eles colaboraram com as forças de defesa territorial locais para atacar o nordeste de Orokov, reconquistando esse território para a Ucrânia, enquanto operavam sob a mira de foguetes e artilharia inimiga. As primeiras horas da contra-ofensiva ucraniana focaram em atrair as forças russas para a posição ideal, armando uma armadilha. A batalha de retorno começou apenas às 2h30 da madrugada de 19 de julho. As forças ucranianas iniciaram um devastador contra-ataque. Nesse momento, a Ucrânia havia atraído as forças russas para fora de suas trincheiras, deixando-as vulneráveis.
As forças de Putin tentaram, sem sucesso, bloquear o avanço das tropas ucranianas. Em uma batalha até o amanhecer, a Ucrânia venceu. Após os combates, a Rússia perdeu vários veículos de combate de infantaria, equipamentos militares e pelo menos 3 dúzias de soldados feridos. Pelo contra-ataque aterrorizante da Ucrânia, a retirada foi mentirosa. As forças de Putin logo descobriram o perigo de subestimar a Ucrânia. O país vinha planejando isso há vários dias, segundo o Newsky. Apesar da prioridade ser recuperar o nordeste de Orokov, a Ucrânia também viu este ataque como uma oportunidade. Ao derrotar as forças russas, a Ucrânia poderá criar o que o Newsky denomina de um bolso de suprimentos. Este bolso permitirá à Ucrânia rodar tropas na região e fornecer uma rota para impulsionar suas operações de combate contra a bateria. A coordenação foi a chave para o sucesso do contra-ataque. A Ucrânia usou drones Mavic com imagens térmicas sobre Orokov, monitorando todos os movimentos das tropas russas. Esses quadricópteros provavelmente também foram essenciais para a Ucrânia atrair as forças de Putin para a armadilha. Quando os soldados russos estavam em posição, Newsky diz que a Ucrânia atacou com drones visão em primeira pessoa e fogo de artilharia. A cortina de fogo criou uma tela de fumaça, possibilitando o avanço dos grupos mecanizados ucranianos. Enquanto as forças russas tentavam se defender das mesmas armas que usaram para avançar em Orokov, a Ucrânia atacou rápido e forte. Ataques relâmpago nos flancos da Rússia surpreenderam pequenos grupos das tropas de Putin em movimentos pinça e inescapáveis. Segundo a Newsky, a Ucrânia utilizou os canais Starlink para evacuações de emergência e suporte às unidades sanitárias durante a batalha. O treinamento foi essencial para o êxito do contra-ataque. Operadores ucranianos aprenderam a usar drones visão em primeira pessoa para realizar ataques kamikaze contra unidades mecanizadas russas. Quando combinado com o uso de sistemas de defesa aérea portáteis Man-Portable Air Defense System, que mantiveram os céus livres das forças de reconhecimento aéreo da Rússia, esses drones causaram um impacto massivo. Newsky também diz que os operadores de drones da Ucrânia estão apenas melhorando. As unidades de drones do país compartilham experiências e informações após cada batalha e até começaram a aprender online como aprimorar o uso de seus drones. Esse treinamento resulta em forças ucranianas mais afiadas e bem informadas. Como visto em Orokov, esse treinamento permite à Ucrânia lançar ataques devastadores contra as forças russas. Quando dizemos devastador, realmente queremos dizer isso. De acordo com a Newsky, as contagens oficiais indicam que a Ucrânia superou as forças russas, embora não tenha saído ilesa do confronto. 7 soldados ficaram feridos e 1 morreu após acionarem a armadilha de Orokov durante o assalto. Mas o dano causado às forças de Putin foi muito mais severo. Além das 3 dezenas de baixas russas mencionadas, a Ucrânia destruiu 5 veículos blindados, incluindo um tanque e vários drones visão em primeira pessoa russos. Neste momento, os residentes de Orokov estão ajudando os defensores ucranianos a limpar quintais, localizar e evacuar feridos. E até fornecer informações que a Ucrânia pode usar em futuros ataques. Putin ficará furioso. O nordeste de Orokov deveria ser dele. Essa deve ser a impressão dele desde 7 de julho, quando suas forças iniciaram o avanço na região. Por quase 12 dias, a Rússia parecia estar progredindo enquanto a Ucrânia recuava, o que deve ter encantado Putin. Os relatórios diários da cidade provavelmente falavam de uma vitória russa inevitável. Então, a Ucrânia armou sua armadilha. Em uma noite, a Rússia perdeu dezenas de soldados e o controle sobre o nordeste da cidade. Ela passou quase 2 semanas afirmando que a Rússia acreditava estar vencendo. Porém, a Ucrânia tinha outros planos. Mas tudo isso nos leva à questão-chave. Por que Orokov é tão importante? Newsky afirma que Orokov é muito mais do que uma simples aldeia ou cidade no mapa. É um centro logístico que a Rússia tem se empenhado em tomar para criar o que Newsky chama de uma cabeça de ponte sul. Se a Rússia controlar Orokov, ela cria linhas diretas para vários outros territórios que já controla. Esses territórios incluem Melitopol, Tokmak e Goliapol. Adicionar Orokov a essa mistura permitiria à Rússia utilizar uma rede de estradas em Zaporizhia e arredores. Suprimentos e tropas poderiam ser transportados de Melitopol para Orakov, reforçando as tropas debilitadas de Putin em Zaporizhia. Portanto, Orokov tem grande importância estratégica para Putin, mas também é vital para a Ucrânia.
Volte sua mente para o verão de 2023. Foi durante este período que a Ucrânia lançou seu massivo contra-ataque contra a Rússia. A Ucrânia reuniu 12 brigadas, totalizando cerca de 35 mil tropas equipadas com armaduras ocidentais modernas para a ofensiva, informa o Le Monde. Cada brigada recebeu 5 semanas de treinamento dos aliados ocidentais antes do contra-ataque. E se juntariam a 115 mil tropas já dedicadas ao assalto para criar uma força de combate de cerca de 150 mil. As 12 brigadas foram divididas para se concentrarem em 2 locais. 7 participaram da contraofensiva contra as forças da Rússia em Melitopol, com as outras 5 focando em Bakhmut. Agora sabemos que a contraofensiva da Ucrânia em 2023 falhou. A Ucrânia deu tempo excessivo para a Rússia preparar defesas em camadas que dificultaram o avanço das forças ucranianas, sendo a ofensiva uma lição importante para o país. Não deveria anunciar seus planos antecipadamente, pois dá à Rússia a chance de se defender. Qual a relação disso com Orokov? Segundo War on the Rocks, Orokov foi essencial para toda a ofensiva de verão de 2023. Ele indica que a Ucrânia iniciou seu avanço rumo a Melitopol e Tokmak, partindo de Orokov, sendo este o ponto de partida. A Ucrânia utilizou a artéria de estradas que Putin almeja controlar para enviar suas tropas em diferentes direções na região de Zaporíjia. Apesar da ofensiva de 2023 ter parado, com a Ucrânia recuperando apenas 142 milhas quadradas, Orokov se tornou um centro estratégico vital que a Ucrânia precisava manter a todo custo. Por fim, há o simbolismo dos feitos ucranianos em Orokov. Considerar que a Ucrânia armou uma armadilha tão devastadora para a Rússia cria um poderoso sinal emocional para todo o país, diz News Sky. Serve como uma vitrine do que a Ucrânia ainda pode fazer diante da massiva ofensiva de verão de Putin, que viu a Rússia dedicar milhares de tropas a um grande avanço contra o país. Em Sumi, a Ucrânia combate 50 mil soldados na tentativa de evitar que Putin estabeleça uma zona tampão entre a cidade e as vulneráveis regiões fronteiriças russas. Próximo a Zaporíjia, perto do centro logístico de Pokrovsk, Putin dedicou mais de 111 mil tropas aos ataques de verão. Essa é uma força aparentemente avassaladora que alguns na Ucrânia podem ter esperado que Putin não reunisse após mais de 3 anos de guerra de atrito. Mas avassalador não significa invencível. O sucesso da Ucrânia em Orokov restaurou a fé em todo o país, afirma News Sky. A restauração da fé na própria força resultou em uma grande arrecadação de fundos para drones, munição e apoio material para as Forças Armadas da Ucrânia, afirma a publicação. Centros de voluntários anunciam doações recordes e moradores se unem em brigadas de reconhecimento e ajuda. O derramamento de apoio da retaguarda da Ucrânia é típico. Notícias de grandes vitórias ucranianas impulsionam o moral na retaguarda. Para os ucranianos, a guerra contra Putin é uma questão de identidade, recebendo um estímulo metafórico. O líder russo pretende eliminar a Ucrânia por completo, colocando-a sob controle direto da Rússia. Quando a Ucrânia retoma território, especialmente surpreendendo as forças russas, reafirma sua soberania. Não subestime o impacto simbólico do êxito de Orokov. Isso pode ser o que a Ucrânia necessita para impulsionar suas forças, enquanto pressionam as tropas russas na região de Zaporíjia. E isso nos leva ao que a armadilha bem-sucedida da Ucrânia em Orokov pode significar para a guerra daqui em diante. Como já mencionamos, a Ucrânia usou Orokov como ponto de lançamento para contra-ofensivas no passado. Ao retomar o controle de parte do assentamento, ela pode repetir isso futuramente. Isso é fundamental em Zaporíjia por algumas razões, começando pela usina nuclear localizada no Oblast. Em março de 2022, as forças russas capturaram a usina nuclear de Zaporíjia. Como o Wilson Center relatou na época, essa captura teve implicações massivas. Oferece uma base segura para as forças russas, pois Putin sabe que a Ucrânia temerá atirar diretamente na usina, com medo de causar uma catástrofe nuclear. Essa segurança permitiu que a Rússia instalasse uma base na usina, diz o Wilson Center. Além de iniciar uma operação de mineração e usá-la como um local para armazenar munição e veículos militares, a captura da usina de Zaporíjia também deu à Rússia opções. Seus operativos podem livremente conduzir espionagem industrial, possivelmente inutilizando a usina caso a Ucrânia a retome.
Além da ameaça de acidentes de radiação, há também os déficits de energia e a perda econômica envolvida, sendo o déficit de energia um grande problema. Segundo o Wilson Center, a usina de Zaporizhia representava 107% da capacidade total de geração de energia e 443% da energia nuclear da Ucrânia no início de 2022. A usina se mostrou vital em 2020 e 2021, quando a Ucrânia usou sua energia para superar a grave escassez de carvão no inverno. A usina está inativa desde que a Rússia assumiu o controle. Isso não surpreende Petro Kotin, diretor executivo da Energoatom, que administrava a usina em tempos de paz. Ele disse que tal reinício pela Ucrânia levaria de 2 meses a 2 anos em um ambiente sem quaisquer ameaças militares, enquanto um reinício russo durante a guerra seria impossível, mesmo para uma unidade. O que Orokov tem a ver com essa usina? Orokov está em Zaporizhia. Apesar de ser impreciso dizer que a retomada de parte da cidade coloca a Ucrânia em posição ideal para atacar os russos na usina nuclear de Zaporizhia. Retomar essa localização-chave pelo menos dá opções à Ucrânia. Já vimos a Ucrânia usar Orokov como um ponto de partida para contra-ofensivas no passado. Pode reutilizar a cidade no futuro da mesma forma. Novos avanços ucranianos em Zaporizhia podem permitir a retomada de mais assentamentos, aproximando-os da planta, que não pode ficar sob controle russo. Além do potencial para contra-ofensivas em Zaporizhia, devemos considerar o que a retomada de Orokov significa para a ofensiva de verão de Putin. Essa ofensiva já falhou em alcançar algo próximo do que Putin esperava que alcançasse. Em 13 de julho, o Kiev Independent publicou um relatório citando comentários do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre a ofensiva. Observamos as intenções e tentativas do inimigo de avançar, e é crucial que cada uma delas esteja sendo frustrada. Graças à resiliência de nossas unidades e defesa ativa, Zelensky postou um telegrama. O exército russo não atendeu às expectativas do comando para este verão. Onde Putin tentou posicionar sua ofensiva de verão como um empurrão final na guerra da Ucrânia, a realidade no terreno é muito diferente. Os soldados russos não estão ganhando território suficiente. Eles estão paralisados em várias regiões e, com Orokov, estão perdendo território. Eles acreditaram ter vencido devido às armadilhas de inteligência ucranianas. Anteriormente, discutimos a importância de Orokov para o moral da Ucrânia. As façanhas da Ucrânia também têm um impacto massivo no moral da Rússia. Imagine como deve ser para as forças de Putin acreditar que conquistaram um território vital apenas para serem surpreendidas pela Ucrânia. Uma armadilha que causa dezenas de baixas e a perda imediata do território. O moral dos russos vai despencar quando seus sucessos da ofensiva de verão forem rapidamente revertidos. Finalmente, há o aspecto civil das façanhas da Ucrânia a considerar. Outra dimensão da luta perto de Orokov é a vida sob uma chuva de granadas, diz News Sky. A população diminuiu pelo menos pela metade desde o início do ano. Escolas e hospitais estão funcionando em abrigos subterrâneos. A crise humanitária em Orokov reflete o que ocorre em toda a Ucrânia. Putin tem visado civis com os devastadores ataques russos, resultando na perda de milhares de civis ucranianos. Segundo a estatista, entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de maio de 2025, os ataques da Rússia mataram 13.341 civis ucranianos e feriram outros 32.744. Em junho de 2025, Putin parece ter intensificado seus ataques contra o povo da Ucrânia. Em 10 de julho, a missão de monitoramento dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas na Ucrânia relatou que as baixas civis no país atingiram o maior nível em 3 anos em junho. Isso ocorreu porque a Rússia lançou 10 vezes mais ataques de mísseis e munições de espera contra a Ucrânia em comparação com o mesmo mês anterior. Em junho de 2024, 232 civis foram mortos e 1.343 ficaram feridos. Para a Ucrânia, a melhor forma de proteger os civis é garantir que o país controle o território visado pela Rússia, como visto atualmente em Orokov. As forças de Putin ainda vão mirar nas pessoas que permanecem no assentamento devastado pela guerra. A devastadora armadilha da Ucrânia concedeu tempo para evacuar civis, protegendo-os da morte e destruição trazidas pelas forças russas. Orokov deveria representar uma grande vitória na ofensiva de verão da Rússia.
Em vez disso, tornou-se mais uma fonte de humilhação para Putin, já que suas forças caíram em uma armadilha da Ucrânia. Essas más notícias se acumulam para o presidente da Rússia e a situação só piora. Um ex-aliado de Putin e ex-primeiro-ministro da Rússia diz que Putin, desesperado, se renderá em um ano à medida que sua economia e forças desmoronam. Veja mais detalhes no vídeo e inscreva-se no Show Militar para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.